Já alguma vez se questionou porque é que um T2 com menos 12 metros quadrados se pode vender mais rapidamente do que um T2 também novo com maior área? Há uma razão concreta e eu vou-lhe explicar já de seguida. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje queria-vos falar de um erro clássico nos promotores imobiliários ou nos pequenos construtores que fazem uma tabela de preços para a venda de apartamentos após a construção ou durante a construção. O importante tem a ver com o foco da tabela de preços, em que nestes casos há um valor que normalmente é bastante perdido pelo método, que é bastante lógico, mas que depois não faz tanto sentido no mercado e, portanto, é um alerta a se estiver desse lado e estiver ou a ver uma tabela de preços ou construir essa tabela de preços. Muito recentemente nós ajudamos um promotor a fazer esta tabela de preços e só nesse pequeno exercício ele teve um aumento da sua margem em 3% no preço final do empreendimento, o que significa aqui umas centenas de milhares de euros. E, portanto, o que eu gostava de vos transmitir é, na perspectiva de um promotor imobiliário, ele quando compra um terreno, começa de uma forma muito racional, normalmente com uma folha Excel, a construir o seu plano de negócios e a construir a sua margem de comercialização. Portanto, tem um valor metro quadrado de aquisição, tem um valor de metros quadrados para vender, aplica uma margem de lucro e define o valor de venda dos apartamentos normalmente em função da sua área bruta privativa. Mas um comprador que esteja à procura de um imóvel ou para habitar ou um pequeno investidor para depois colocar no mercado de arrendamento tem uma grande preocupação que é normalmente comprar uma função do imóvel e, portanto, é uma compra muito mais emocional e menos racional. É muito difícil ver um comprador a tirar as medidas ao apartamento, quando digo as medidas é a metragem no seu total, para depois tomar a decisão de, ok, eu vou comprar este imóvel porque tem um preço metro quadrado fantástico. Normalmente, uma família que está à procura de um T2, aquilo que vai procurar é, no fundo, uma boa distribuição interior, uma boa orientação solar, um imóvel que corresponda à necessidade que ele tem, que é efetivamente ter 2 quartos, uma zona social, uma varanda ou não, uns arrumos ou não, uma garagem ou não. Mas a metragem pode depois vir no final como uma justificação para o valor proposto e não propriamente como uma motivação para avançar com a compra do imóvel. Quando verificamos os dados reais de procura, seja no Porto, Braga, Viseu, Coimbra ou Lisboa, todos eles são indicadores de um determinado padrão. Os compradores, a grande maioria dos compradores, procura por T1, T2 ou T3. A grande maioria dos compradores, quando faz uma pesquisa online, se forem ver os critérios de pesquisa no Google, será difícil encontrarem como critérios mais procurados apartamento com 85 metros quadrados. Seguramente que vão encontrar apartamentos T2 ou apartamentos baratos T2 ou comprar T2 barato no Porto. E, portanto, por esse motivo, um T2 com 85 metros quadrados pode ser vendido exatamente pelo mesmo valor que um T2 com 95 metros quadrados. É difícil terem um comprador que aceita comprar um T2 com mais 10 ou 15% do preço apenas porque tem mais 10 metros quadrados. Seguramente que ele terá que ter uma vantagem nesses 10 metros quadrados, porque os dois são T2 e os dois podem ser T2 muito confortáveis. E este é um dos principais erros que os promotores imobiliários fazem na construção da tabela de preços de novos empreendimentos e é aqui em que se perde eficiência ou se perde valor nos projetos que são lançados no mercado. Ora, tentando exemplificar o que seria uma construção na ótica do promotor, aquela que vemos muito tradicionalmente numa ótica de preço por metro quadrado de venda, imaginem 2 T2 no mesmo empreendimento, mesma localização, em pisos semelhantes. Um tem uma configuração duplex e, portanto, como tem maior área de circulação, tem 110 metros quadrados de área, e depois temos um outro T2, bastante otimizado em termos de layout interno, apenas num único piso e com uma área de 80 metros quadrados. Se o preço metro quadrado de venda que o promotor definiu for de 3.000 euros metro quadrado, ele vai lançar estes dois imóveis, estes dois T2, um por 330.000 euros e o outro por 240.000 euros. E garantidamente que o comprador que pretende
ter 2 quartos para viver naquele condomínio ou naquela localização, seguramente que não vai pagar 90 mil euros por um ser duplex e o outro ser de apenas de um piso. E, portanto, vai o promotor vender muito rapidamente o 240 mil euros e, eventualmente, o 330 vai ficar para uma fase final de vendas ou, eventualmente, até vai ter que aplicar um desconto, porque é aquele imóvel que nunca mais sai daquela tabela de preços. E, portanto, ao final de um ano, ele, para poder escoar o produto, em vez de o vender por 330, vai vendê-lo, se calhar, por 260 ou 270 mil euros. E, portanto, há aqui uma perda de valor clara, porque aquele que custou mais a construir será aquele que será vendido abaixo do preço metro quadrado definido em termos médios para aquele projeto financeiro. Portanto, na construção de uma tabela de preços, fará todo sentido ampliar o valor desta área mais pequena, mas que é muito funcional, portanto, ampliar para ganhar margem para aquele apartamento que custou mais, porque tem uma área maior a ser construído, possa ser vendido por um preço metro quadrado um pouco mais baixo e, portanto, possa ter, no final do empreendimento, um retorno semelhante àquele que foi inicialmente projetado ou até, eventualmente, otimizar aquelas frações que têm uma área mais pequena, porque o layout interior foi melhor desenhado ou a própria configuração do edifício e o desenvolvimento, a otimização do número de apartamentos naquele empreendimento foi melhor conseguido. Mas então, Luís, qual será a forma correta de fazer ou de construir uma tabela de preços do novo empreendimento? Então existem 3 passos que são fundamentais e um quarto, um extra, suspeito, como é óbvio, que é contratarem alguém ou para vos fazer essa consultadoria e, portanto, vos poder dar o apoio nessa definição. Garanto-vos que valerá sempre a pena. Mas o primeiro passo é ter um valor base, um intervalo base para as várias tipologias que esse empreendimento tem. Portanto, o T1 ter um enquadramento de base, o T2 ter um enquadramento de base e o T3 ter um enquadramento de base. Depois, o segundo passo é valorizar os aspectos qualitativos daquele apartamento. E estou a falar de aspectos como a vista, como o piso, como a orientação solar, como as garagens, ou as varandas, terraços. Portanto, aspectos que não têm um valor numérico definido em função da sua área ou em função do piso em si. E depois, em terceiro lugar, aí sim, usar o preço metro quadrado final para fazer ali algum ajuste ou alguma correção que seja eventualmente necessária para evitar que haja depois desproporções muito grandes dentro do próprio empreendimento. Esta será a forma para conseguirem maximizar o retorno em termos de vendas, acelerar também o processo de venda de todo o empreendimento e garantir que os novos apartamentos vão estar enquadrados dentro do mercado atual e garantir também, fundamentalmente, que não vão ficar com aquelas espécies raras na vossa tabela que nunca mais saem do vosso estoque e garantir também que um T2, fruto da sua área ou da sua dimensão generosa, não esteja ao preço que os T3 do mercado custam naquela zona e naquela área. Se alguma vez já encontrou uma tabela de preços que tenha um destes casos mais disparitados, deixe ficar a sua observação e partilhe connosco esse seu caso real para que também tenhamos essa percepção dos exemplos que vamos vendo. E, em resumo, não é preciso nem mais custos, nem mais obra, nem mais risco para que possa ter um projeto comercial otimizado em termos de retorno e em termos de prazo de vendas. A única coisa que precisa é de ter experiência e ter conhecimento para construir essa sua tabela de preços e para que o mercado o possa reconhecer como uma oferta de valor e escoar os seus imóveis de uma forma muitíssimo mais rápida e muitíssimo mais valorizada. Na Investim, aquilo que fazemos nos últimos 16 anos é acompanhar investidores, promotores e clientes particulares na compra de imóveis e, portanto, se precisar de ajuda para desenvolver a sua próxima tabela de preços ou fazer o enquadramento do seu último projeto para otimizar a venda e o prazo, conte com a nossa experiência e consulte-nos através dos contactos que estão divulgados. Já sabe também, se ainda não subscreveu, aproveite agora para subscrever o nosso canal e partilhar este vídeo se conhecer alguém que esteja a desenvolver um projeto imobiliário e estas dicas lhe possam ser úteis. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Investim, e é um gosto estar consigo.